Leitura do livro Cristianismo Puro e Simples, do autor C.S. Lewis. Vamos iniciar a leitura com o capítulo 3, intitulado A Realidade da Lei. Volto agora ao que disse no final do primeiro capítulo, isto é, que há duas coisas estranhas sobre a raça humana. Primeiro, que eles são perseguidos pela ideia de que é um tipo de comportamento que deve adotar, que poderíamos chamar de justiça ou decência, ou moralidade, ou lei natural. Segundo, que na verdade eles não agem de acordo com ela. Agora, pode ser que você esteja se perguntando por que eu acho isso estranho, uma vez que para você talvez seja a coisa mais natural do mundo. Você pode achar que eu fui particularmente duro com a raça humana. Afinal de contas, você pode dizer o que eu chamo de quebrar a lei do certo e do errado ou da natureza significa apenas isto, que as pessoas não são perfeitas e por que eu deveria esperar algo diferente. Eu seria uma boa resposta se o que eu estivesse tentando fazer fosse determinar a quantidade exata de culpa que nos cabe por não nos comportarmos como esperamos que os outros se comportem. Mas esse não é absolutamente o meu intuito. Neste momento, não estou preocupado com a culpa. Estou apenas tentando descobrir a verdade. E desse ponto de vista, a própria ideia de algo ser imperfeito, de não ser o que deveria ser, tem certas consequências. Se considerarmos um objeto como uma pedra ou uma árvore, ele é o que é e parece não haver sentido em dizer que deveria ser outra coisa. É claro que você pode dizer que uma pedra não tem o formato certo. Se você quiser usá-la para adornar um jardim, ou que uma árvore não é boa porque não lhe oferece a sombra que você esperava. Mas tudo o que você estará dizendo é que a pedra ou a árvore não está sendo adequada para algum propósito particular. Você não culpará tais objetos por isso, a menos que o faça em tom de deboche. Você terá consciência de que, consideradas as condições do tempo e do solo, a árvore não poderia ter ficado diferente. O que nós chamamos árvore má, do nosso ponto de vista, obedece às leis de sua natureza da mesma forma que uma árvore boa. Está vendo onde quero chegar? O que estou querendo dizer é que aquilo que costumamos chamar de leis naturais, por exemplo, o modo como as condições climáticas trabalharam sobre a árvore, podem não ser leis no sentido estrito da palavra, mas apenas uma maneira de falar. Se você diz que as pedras, ao caírem, sempre obedecem à lei da gravidade, isso não é o mesmo que dizer que a lei não significa mais do que as pedras fazem sempre? Você não acha mesmo que se deixar a pedra cair, ela vá se lembrar de repente de que tem ordens de cair ao chão, não é? Você quer dizer apenas que ela simplesmente cai? Em outras palavras, você não pode ter certeza de que existe algo além dos próprios fatos. Alguma lei que determine o que deve acontecer, muito diferente do que de fato acontece. As leis da natureza, ao serem aplicadas a pedra ou árvores, podem não significar nada além do que a natureza de fato faz. Mas se tomarmos a lei da natureza humana, a lei do comportamento digno, aí as coisas mudam. Essas leis certamente não quer dizer o que os seres humanos de fato fazem, pois, como eu disse anteriormente, muitos deles não obedecem essa lei em absoluto. Aliás, nenhum deles a obedece completamente. A lei da gravidade lhe diz o que as pedras fazem se você as deixar cair. Mas a lei da natureza humana lhe diz o que os seres humanos devem fazer e não fazem. Em outras palavras, ao lidar com seres humanos, entramos em cena algumas outras questões que vão muito além dos fatos reais. Temos, por outro lado, os fatos como as pessoas se comportam, mas temos também algo mais, como elas devem se comportar. Não há necessidade de haver nada além de fatos em todo o universo. Os elétrons e as moléculas se comportam de determinada forma, o que leva a determinados resultados. E a história poderia terminar aí.
Mas os seres humanos se comportam de determinada forma e a história não para por aí, pois você tem consciência o tempo todo de que eles deveriam se comportar de outro modo. Agora, isso é de fato tão típico que somos tentados a dar desculpas esfarrapadas. Por exemplo, podemos tentar fazer de conta que quando dizemos que uma pessoa não deveria fazer o que está fazendo, é o mesmo que dizer que o formato da pedra é inadequado. Isto é, o que essa pessoa está fazendo é inconveniente para você. Mas isso simplesmente não é verdade. Uma pessoa que esteja sentada no melhor lugar no trem porque chegou lá primeiro, e outra que tenha se aproveitado da minha distração para tirar minhas bagagens e se sentar são ambos igualmente inconvenientes. Mas eu só vou reclamar do segundo caso e não do primeiro. Não ficarei com raiva da pessoa que me fez tropeçar por acidente, exceto, quem sabe, por um instante antes de recuperar o controle. Mas ficarei bravo com quem tenta me fazer tropeçar, mesmo que não consiga, ainda que o primeiro tenha me machucado e o segundo não. Algumas vezes, o comportamento que eu chamo de mal não é absolutamente inconveniente para mim. Na verdade, é bem o contrário. Em uma guerra, ambos os lados poderão achar um traidor do lado oposto muito útil, mas por mais que eles possam usá-lo e pagá-lo, vão se referir a ele como um verme humano. Portanto, você não pode dizer que o que chamamos de comportamento digno nos outros seja simplesmente o comportamento que pareça ser útil para nós. E no que diz respeito à nossa própria boa conduta, parece-me óbvio que não se trata simplesmente daquela que nos traga vantagens. Trata-se, isto sim, de ficar contente com 30 xelins quando poderíamos ter ganho 3 libras. De fazer a lição de casa de forma honesta quando seria mais fácil copiar. De deixar a garota em paz quando na verdade estávamos com vontade de ir para a cama com ela. De frequentar lugares perigosos quando se poderia ir para lugares bem mais seguros. De cumprir as promessas que preferiria não ter feito e de dizer a verdade mesmo que isso nos faça parecer bobos. Certas pessoas dizem que, embora a conduta digna não traga vantagem para o indivíduo em determinado momento, ainda assim traz vantagem para a raça humana como um todo e que, consequentemente, não há mistério em torno disso. Afinal de contas, os seres humanos têm algum bom senso e reconhecem que só é possível ter segurança ou felicidade real em uma sociedade em que todos joguem limpo e que isso se dá por quem reconhece que tentam se comportar de maneira digna. Agora é claro que é perfeitamente verdade que a segurança e a felicidade só podem vir de indivíduos, classes e nações que são honestas, jogam limpo e são gentis umas com as outras. Essa é uma das verdades mais importantes do mundo, mas seria um equívoco tomá-lo como explicação para como nos sentimos com relação ao certo e ao errado. Se alguém fizesse a seguinte pergunta: por que eu deveria ser altruísta? E você respondesse: porque isso é bom para a sociedade. Poderíamos perguntar em seguida: e por que eu deveria me importar com o que é bom para a sociedade se isto não me trouxer nenhuma vantagem pessoal? Então você precisaria dizer: porque você deve ser altruísta. O que simplesmente nos traz de volta ao ponto de onde partimos. Você está dizendo a verdade, mas não está chegando a lugar nenhum. Se alguém perguntasse qual é a graça de jogar bola, não seria uma boa resposta dizer que é para marcar gols, pois tentar marcar gols representa o jogo em si, e não o motivo do jogo. E você estaria dizendo apenas que futebol é futebol. O que é verdade, mas que não precisa ser dito. Da mesma forma, se alguém pergunta qual é a graça de se comportar com decência, não será uma boa resposta dizer que é para fazer o bem à sociedade. Pois tentar beneficiar a sociedade, ou em outras palavras, ser altruístas, pois sociedade não quer dizer nada mais do que as outras pessoas. É uma das coisas em que o comportamento digno consiste. Tudo o que você está dizendo realmente é o comportamento digno,
você teria dito a mesma coisa que falasse que o ser humano deveria ser altruísta e parado por aí. É nesse ponto que eu paro. As pessoas devem ser altruístas, devem jogar limpo, não que elas sejam ou gostem de ser altruístas, mas é o que elas deveriam ser. A lei moral ou lei da natureza humana não é simplesmente um fato sobre o comportamento humano, assim como a lei da gravidade é ou poderia ser simplesmente um fato sobre como os objetos pesados se comportam. Por outro lado, não se trata de mera fantasia, pois não podemos nos livrar da ideia, e a maioria das coisas que dizemos e pensamos sobre os seres humanos se reduziriam a bobagem se o fizéssemos. E não se trata simplesmente de uma afirmação sobre como gostaríamos que a humanidade se comportasse para a nossa própria conveniência, pois o comportamento que chamamos de mal ou injusto não é exatamente o mesmo que o comportamento que achamos conveniente. Aliás, pode ser até o oposto. Consequentemente, essa regra do certo e do errado, ou lei da natureza humana, ou como quer que você queira chamá-la, deve ser de uma forma ou de outra real. Algo que existe de verdade, que não seja inventado por nós. E ainda assim, não se trata de um fato no sentido comum, da mesma forma que o nosso comportamento real é um fato. Parece que teremos de começar a admitir que existe mais de um tipo de realidade, que nesse caso particular haja algo muito além dos fatos comuns do comportamento humano e ainda assim definitivamente bem real, uma lei que nenhum de nós construiu, mas que exerce uma pressão sobre nós. Mas creio que essa seja realmente a história toda, como você verá mais adiante. Quero dizer que ao julgar pelos argumentos dados até aqui, existe essa possibilidade. Capítulo 4. O que está por trás da lei? Vamos resumir o que vimos até aqui. No caso de pedras e árvores e coisas desse tipo, o que chamamos de leis da natureza pode não passar de um modo de falar. Quando você diz que a natureza é governada por certas leis, isso significa apenas que a ela de fato se comporta de determinada forma. Tais leis podem não ser algo real, ou seja, podem não ser nada além de fatos que observamos. Mas no caso dos seres humanos, vimos que as coisas não funcionam assim. As assim chamadas leis da natureza humana ou do certo e errado têm que ser algo que vá além dos fatos reais do comportamento humano. Nesse caso, além dos fatos reais, você terá algo mais, uma lei real que não foi inventada por nós e a qual sabemos que temos de obedecer. Neste momento, gostaria de levar em consideração o que isso nos diz sobre o universo em que vivemos. Desde que as pessoas começaram a pensar, elas se perguntam o que realmente é esse universo e como ele veio a existir. E de forma muito básica, duas visões passaram a ser sustentadas. Primeiro, há os que chamamos de visão materialista. As pessoas que assumem essa visão pensam que a matéria e o espaço simplesmente existem e sempre existiram. Ninguém sabe por quê. E que a matéria, ao comportar-se de certas maneiras fixas, simplesmente passou a produzir criaturas como nós, as quais, com muita sorte, eram capazes de pensar. Numa chance em 1000, algo colidiu com o nosso Sol e fez com que produzisse os planetas. E por outra chance em 1000, todos os produtos químicos necessários à vida e à temperatura certa surgiram em um desses planetas e assim uma porção da matéria desta Terra ganhou vida. E então, por uma série muito longa de acasos, as criaturas vivas se desenvolveram até se tornarem coisas muito parecidas conosco. A outra visão é a religiosa. De acordo com ela, o que está por trás do universo é mais parecido com uma mente do que qualquer outra coisa que conhecemos. Isto é, trata-se de algo consciente que tem propósitos e preferências. De acordo com essa visão, esse ser criou
o universo, parcialmente com propósito que desconhecemos, mas em parte, em todo caso, para produzir criaturas semelhantes a ele. Ou seja, semelhantes a ele no sentido de possuir mentes. Por favor, não pense que alguma dessas visões tenha sido sustentada há muito tempo e que a outra tenha tomado seu lugar gradativamente. Ambas as visões aparecem por onde quer que tenha havido homens pensantes. E mais, não é possível descobrir qual dessas visões, no seu sentido comum, é a correta do ponto de vista científico. A ciência funciona com base em experimentos e observa o comportamento das coisas. Toda afirmação científica no longo prazo, por mais complicada que pareça, na verdade significa algo como: eu apontei o telescópio para essa ou aquela parte do universo às 2h20 do dia 15 de janeiro e vi isso ou aquilo. Ou coloquei tal material em um becker e o aqueci em determinada temperatura e aconteceu isto ou aquilo. Não pense que estou contrariando a ciência. Apenas estou dizendo qual é a tarefa dela. E quanto mais científica for uma pessoa, mais creio eu, ela concordaria comigo que esse é o seu papel. E trata-se, inclusive, de uma tarefa bastante útil e necessária. Mas a razão pela qual as coisas acontecem e se há alguma coisa por trás do que a ciência observa, algo de natureza diferente, essas não são questões científicas. Se há algo por trás, então, ou isso terá de permanecer totalmente desconhecido ao ser humano, ou então terá de tornar-se conhecido de maneira diferente. A ciência não pode afirmar se uma coisa existe ou não, e os verdadeiros cientistas normalmente não fazem esse tipo de pergunta. Em geral, são os jornalistas e escritores de romances populares que entram nesses méritos a partir de informações coletadas em manuais de ciências populares e superficiais. Afinal de contas, trata-se, na verdade, de uma questão de senso comum. Supõe-se que a ciência jamais se torne completa a ponto de saber todas as coisas de todo o universo. Não está claro essas questões, como por que existe o universo, porque ele funciona como funciona? Será que ele tem algum sentido? Permaneceriam da mesma maneira? Agora, nossa posição seria bem desesperadora se não fosse por um detalhe. Há uma coisa, e somente uma, em todo o universo sobre a qual sabemos mais do que poderíamos extrair da observação externa. Essa coisa é o ser humano. Não nos limitamos a observar os homens meramente de fora. Nós somos seres humanos. Nesse caso, temos, por assim dizer, informações internas, nós o conhecemos por dentro. Por esse motivo, sabemos que os homens estão debaixo de uma lei moral que não foi criada por eles e de que não conseguem esquecer, mesmo que tentem. A qual sabem que devem obedecer. Note o seguinte ponto: qualquer um que estude o ser humano de fora, da mesma forma que estudamos a eletricidade ou repolhos, sem conhecer nossa linguagem e, consequentemente, sem estar em condições de obter qualquer conhecimento de dentro da nossa parte, mas apenas observamos o que fazemos numa desconfiaria de que possuímos essa lei moral. Como poderia? Pois só o que a sua observação mostraria é o que ele faz. E a lei moral é sobre o que ele deve fazer. Do mesmo modo, se houvesse, além dos fatos observados no caso de pedras ou das condições climáticas, nós, ao estudá-las de forma, nunca poderíamos esperar fazer tal descoberta. A questão toda, então, é a seguinte: queremos saber se o universo simplesmente é o que é, sem nenhum motivo especial, ou se há um poder por trás dele que faz com que seja o que é. Uma vez que esse poder, se é que existe, não seria o dos fatos observados, mas uma realidade que os cria, pois nenhuma mera observação dos fatos pode identificá-lo. Só há um caso que nos permite saber se há algo mais, a saber, o nosso próprio caso.
E nesse único caso, constatamos que há. Ou o viramos do avesso se houvesse um poder controlador fora do universo. Ele não poderia se mostrar para nós como dos fatos que se dão do lado de dentro do universo. Não mais do que um arquiteto de uma casa poderia realmente ser uma de suas paredes, uma escada ou uma lareira dentro da casa. A única forma pela qual poderíamos esperar que isso se revelasse em nós seria por meio de uma influência ou um mandamento que nos induzisse a nos comportarmos de determinada maneira. E isso é precisamente o que encontramos dentro de nós. E isso não deveria fazer com que levantássemos suspeitas? No único caso em que você pode esperar obter uma resposta, esta seria com certeza sim. E nos outros casos em que você não consegue obter uma resposta, pode reconhecer porque não obtém. Suponha que alguém me perguntasse, ao ver um homem de uniforme azul descendo a rua e deixando pequenos pacotes de papelão nas casas, porque eu suponho que eles contenham cartas. Minha resposta seria, porque sempre que ele deixa um pacote assim para mim, eu constato que ele contém uma carta. E se ele então contestasse, mas você nunca viu todas essas cartas que pensa que as outras pessoas estejam recebendo? Eu responderia, é claro que não. E nem esperaria. E nem esperaria ver, pois elas nem estão endereçadas a mim. Estou explicando o que os pacotes que não estou autorizado a abrir por aqueles que posso abrir. O mesmo vale para essa questão. O único pacote que estou autorizado a abrir é o da humanidade. Quando faço isso, especialmente quando abro esse humano particular chamado eu, descubro que não existo por mim mesmo, que estou debaixo da lei, que alguém ou alguma coisa deseja que eu me comporte de certa maneira. É claro que não penso que se eu conseguisse entrar em uma pedra ou em uma árvore, eu fosse encontrar exatamente a mesma coisa, da mesma forma que não acredito que todas as outras pessoas da rua recebam as mesmas cartas que eu. Devo ter a expectativa, por exemplo, de que a pedra será jogada a obedecer à lei da gravidade, de que enquanto o remetente das cartas simplesmente me manda obedecer à natureza pétrea. Mas devo ter a expectativa de supor que haja um remetente. Em ambos os casos, um poder por trás dos fatos, um diretor, um guia. Não pense que estou indo rápido demais, pois ainda nem cheguei perto do Deus da teologia cristã. Tudo o que obtive até aqui é algo que está dirigindo o universo e que me aparece em mim como uma lei que me impele a fazer a coisa certa e que me faz sentir responsável e desconfortável quando ajo mal. Parece-me que é forçoso presumir que se trata de algo mais parecido com uma mente do que com qualquer outra coisa conhecida. Porque, afinal de contas, a única outra coisa que conhecemos é a matéria. E nunca se viu uma porção de matéria dando instruções. Mas é claro que esse algo não precisa ser muito parecido com uma mente, muito menos com uma pessoa. No próximo capítulo, veremos se é possível descobrir algo mais sobre isso. Mas aqui vale uma ressalva. Houve muita conversa mole sobre Deus nos últimos 100 anos. Não é isso que estou oferecendo. Esqueça tudo isso. Nota. Para manter essa parte suficientemente breve para ir ao ar, mencionei apenas a visão materialista e a visão religiosa. Mas para completar o quadro, devo mencionar a visão intermediária chamada filosofia de força vital ou evolução criativa, ou evolução emergente, cujas exposições mais astuciosas se encontram nas obras de Bernard Shaw, enquanto as mais profundas estão na obra de Bergson. As pessoas que defendem essa visão dizem que as pequenas variações pelas quais a vida neste planeta evoluiu das formas mais inferiores para o homem não foram devidas ao acaso, mas à aspiração ou intencionalidade da força vital. Quando as pessoas dizem isso,
temos de pedir que esclareçam se for por força vital, elas entendem algo dotado de intelecto ou não. Se houver intelecto, então uma mente que traga a vida à existência e que a leve à perfeição. Nada mais é do que um Deus e a sua visão. É assim, idêntica à religiosa. Se não houver intelecto, então qual é o sentido de dizer que algo desprovido de intelecto aspira ou tem uma intencionalidade? Isso me parece fatal à sua visão. Uma razão por que muitas pessoas julgam a evolução criativa tão atraente é que ela nos dá muito conforto emocional de crer em Deus sem assumir as consequências menos agradáveis disso. Quando você estiver se sentindo bem disposto, o sol estiver brilhando e você não quiser acreditar que o universo seja uma força mera dança mecânica de átomos, é reconfortante pensar nesta grande força misteriosa agindo ao longo dos séculos e carregando-a em sua crista. Se, por outro lado, você desejar fazer algo um tanto desprezível, a força vital, sendo apenas uma força cega, sem moral e desprovida de intelecto, nunca irá interferir na sua vida da mesma forma que aquele Deus inquietante sobre o qual aprendemos quando éramos criança. A força vital é uma espécie de Deus domesticado. Você pode acioná-lo quando bem entender, sem que ele o incomode. Você tem todas as emoções da religião e nenhum custo. Será a força vital, a maior obra do desejo reprimido que o mundo já viu. Capítulo 5. Temos motivo para nos sentir incomodados. Encerrei o último capítulo com a noção de que, na lei moral, alguém ou algo que esteja além do universo material estivesse realmente nos alcançando. E imagino que quando cheguei a esse ponto, alguns de vocês ficariam um pouco aborrecidos. Você pode até ter pensado que eu estou lhe vendendo gato por lebre, ou seja, que eu tivesse vendido por filosofia o que se revelou uma conversa fiada sobre religião. Você pode ter se sentido preparado para me dar ouvidos desde que acreditasse que eu não tinha nada de novo a dizer. Mas se isso se revelasse como apenas religião, bem, o mundo já tentou isso e você não pôde fazer o relógio voltar atrás. Se alguém está se sentindo assim, gostaria de lhe dizer 3 coisas. Primeiro, quanto a fazer o relógio voltar atrás, você pensaria que eu estou brincando se dissesse que você pode atrasar o relógio e que se ele estiver marcando errado a hora, isso seria uma coisa muito sensata de fazer? Mas gostaria de deixar de lado toda essa analogia dos relógios. Todos nós desejamos progredir, mas o progresso significa chegar mais perto de onde você deseja estar. Contudo, se você tomou um atalho errado, então seguir em frente não vai levá-lo para mais perto. Se você estiver no caminho errado, o progresso significará dar meia volta e retornar ao caminho certo. E neste caso, a pessoa que voltar atrás mais rápido será também a mais progressista. Todos nós já vimos esse fenômeno acontecer na aritmética. Sempre que começo um cálculo errado, quanto mais cedo eu perceber, voltar atrás e começar de novo, mais rápido poderei continuar. Não há nada de progressista em ser cabeça dura e se recusar a admitir o erro. E penso que se você analisar as condições atuais do mundo, fica muito claro que a humanidade tem cometido um grande erro. Estamos no caminho errado e, se isso for verdade, teremos de voltar atrás, pois esse é o meio mais rápido de progredir. Em segundo lugar, não se trata aqui exatamente de uma conversa fiada e religiosa. Ainda nem chegamos ao ponto de falar de Deus de qualquer religião verdadeira, muito menos do Deus daquela religião particular chamada cristianismo. Chegamos até agora tão somente a um alguém ou alguma coisa que está por trás da lei moral.
Não estamos tirando nada da Bíblia ou das igrejas, mas sim tentando ver o que podemos descobrir sobre esse alguém por conta própria. E gostaria de deixar bem claro que o que descobrimos por conta própria nos deixa chocado. Temos duas pequenas pistas sobre esse alguém e uma delas é o universo que ele criou. Se esta fosse nossa única pista, então deveríamos concluir que ele é o grande artista, pois o universo é um lugar muito bonito, mas também bastante impiedoso e pouco amigo do homem, pois o universo é um lugar muito perigoso e terrível. A outra pista é a lei moral que ele pôs nas nossas mentes, e essa é uma prova melhor do que a outra, porque se trata de informação interna. Você descobrirá mais sobre Deus a partir da lei moral do que do universo em geral. Da mesma forma que descobrirá mais sobre o homem ouvindo sua conversa do que observando uma casa que ele tem construído. Neste sentido, podemos concluir a partir deste segundo indício que o ser por trás do universo está intensamente interessado na conduta certa, no jogo limpo, em altruísmo, em coragem, em boa fé, em honestidade, em veracidade. Neste sentido, devemos concordar com a afirmação feita pelo cristianismo e por algumas outras religiões de que Deus é bom. Mas não vamos atropelar as coisas. A lei moral não nos dá qualquer motivo para pensar que Deus é bom, no sentido de ser indulgente ou afável ou compassivo. Não há nada de complacente na lei moral. Ela é implacável. Ela lhe diz o que deve ser feito e pronto, sem ligar para o quanto isso poderá ser doloroso ou perigoso ou difícil de fazer. Se Deus for como a lei moral, então ele não é afável. Não adianta nada, a essa altura, alegar que o que você quer dizer com um Deus bom seja um Deus capaz de perdoar. Você estará indo rápido demais. Só uma pessoa é capaz de perdoar. E ainda não chegamos a um Deus pessoal. Apenas há um poder por trás da lei moral que é mais parecido com uma mente do que com qualquer outra coisa. Mas ele pode ser ainda muito diferente de uma pessoa, se for uma mente puramente impessoal. Pode não haver sentido em impedir que ela lhe faça concessões ou que o faça vista grossa. Da mesma forma que não faz sentido pedir a tabuada que faça vista grossa quando você tiver errado a conta. De qualquer forma, você poderá chegar a um resultado errado. Tampouco adianta dizer que se houver um Deus desse tipo, uma bondade impessoal e absoluta, então nesse caso você não gosta dele e não vai se importar com ele, pois o problema é que uma parte de você está do lado dele e realmente concorda com a sua desaprovação com relação à cobiça, trapaça e exploração humana. Você pode querer que ele abra uma exceção em seu caso para deixar que passe só dessa vez. Mas, no fundo, você sabe que o poder por trás do mundo real, inalteravelmente, tem de detestar esse tipo de comportamento, pois, do contrário, ele não poderia ser bom. Por outro lado, sabemos que se existir uma bondade absoluta, ela deve odiar a maior parte das coisas que fazemos. Esse é o vício a que estamos presos. Se o universo não for governado por uma bondade absoluta, então todos os nossos esforços são vãos no longo prazo. Mas se for então, estamos nos tornando inimigos desta bondade todos os dias e não temos chance nenhuma de agir melhor amanhã e assim mais uma vez nosso caso é irremediável. Estamos perdidos com ou sem ele. Deus é o nosso único alento, mas é também o terror supremo, a coisa de que mais necessitamos e aquela da qual mais desejamos fugir. Ele é o nosso único aliado possível e nos tornamos seus inimigos. Para alguns,
Aliás, para algumas pessoas, a ideia do encontro face a face com o bem absoluto parece divertido. Elas precisam refletir melhor, pois estão só brincando de religião. Ou a bondade é nossa maior segurança ou nosso maior perigo. Dependendo da forma como você vai reagir a ela, e a nossa reação tem sido a mais errada possível. Vamos agora ao meu terceiro ponto. Quando optei por chegar aonde queria, dando essas voltas, não estava querendo lhe passar a perna. Eu tinha outra motivação. Minha razão para isso é que o cristianismo simples não faz sentido até você encarar o tipo de fato que descrevi. O cristianismo diz às pessoas que devemos se arrepender e lhes promete perdão. Por isso, ele não tem nada a dizer, até onde sei. Aquelas pessoas que acham que não têm do que se arrepender e que não sentem que precisam de perdão. Somente depois que você perceber que existe uma lei moral real e um poder por trás dessa lei, e se dá conta de que violou tal lei e cometeu alguns erros contra esse poder. E só depois de tudo isso, e nenhum instante antes disso, que o cristianismo começa a falar sua língua. Quando você sabe que está doente, dá ouvidos ao médico. Quando tiver se dado conta de que nossa condição é desesperadora, começará a compreender do que os cristãos estão falando. Eles explicam como chegamos ao nosso estado presente, tanto de ódio quanto de amor à bondade, além de também explicar como Deus pode ser essa mente impessoal por trás da lei moral e ainda assim ser ao mesmo tempo uma pessoa. Eles lhe contam como as exigências dessa lei, que nem eu nem você conseguimos cumprir, foram cumpridas no nosso lugar, como o próprio Deus se tornou um ser humano para salvar a humanidade da desaprovação de Deus. Essa é uma velha história. E se você quiser se debruçar sobre ela, sem dúvida consultará pessoas que têm mais autoridade para falar sobre ela do que eu. Tudo o que eu estou fazendo é pedir que as pessoas que encarem os fatos, de compreender as questões que o cristianismo alega responder, pois tais fatos são bastante assustadores. Gostaria de poder dizer algo mais agradável, mas devo falar o que penso ser a verdade. É claro que concordo que a religião cristã é, no longo prazo, algo que confere um consolo inexprimível. Mas ela não começa pelo consolo, mas sim com a consternação que tenho descrito. E não adianta de nada tentar obter esse consolo sem antes passar por tal desalento e consternação. Na religião, da mesma forma que na guerra e em todo o restante, o consolo é algo que você não consegue alcançar quando estiver buscando diretamente. Se você sair em busca da verdade, poderá encontrar consolo no final. Se sair em busca de consolo, não alcançará nem o consolo, nem a verdade. Apenas conversa mole e ilusões, para começo de conversa, os quais acabarão no desespero. A maioria de nós já superou a euforia anterior à guerra no que diz respeito à política internacional. Está na hora de fazermos o mesmo com a religião. E aqui concluímos o capítulo 1. Aliás, o livro 1.